A visão é um fator indispensável para quem quer construir o futuro. E a verdade é que uma visão que antecipa estações, ela vê antes de algo acontecer. Mas uma visão natural, ela vê depois que algo já aconteceu. E é isso que diferencia quem faz a história de quem vive a história. Segundo alguns sociólogos, o mundo é dividido em dois blocos, sendo bem simplista. Um bloco é daqueles que fazem cultura e o outro bloco é daqueles que seguem cultura. E os sociólogos dizem que 97% do mundo segue cultura e só 3% do mundo cria cultura. E é por isso que a gente vê alguns jovens hoje que eles conseguem influenciar uma geração. Eles começam a usar uma roupa estranha e daqui a pouco tem uma geração inteira usando. Você deve lembrar do corte de cabelo do Ronaldo Fenômeno naquela Copa, o corte cascão. E todo moleque de 10 anos, 12 anos, 15 anos correu até algum barbeiro e tentou fazer igual. Por quê? Porque é comum a gente ter algumas pessoas que influenciam, o que elas fazem acaba se tornando uma referência, acaba se tornando uma tendência. Você está comigo? Diga amém. Mas a verdade é que Deus chamou a igreja para ocupar fundamentalmente esse lugar. A igreja tem um papel de liderança. A Bíblia diz que nós seremos cabeça e não cauda. A própria palavra príncipe, que é muitas vezes como a gente se refere àqueles que são filhos de Deus, a Bíblia diz que Ele é o rei dos reis. Então, se Ele é o rei dos reis, os filhos dele são príncipes. Alguém está comigo? Diga amém. A palavra príncipe no original significa aquele que vai à frente, aquele que vai primeiro. Então, fundamentalmente, a tua jornada de fé precisa ser escrita através de estações em que Deus vai te levar a lugares que ninguém foi, de que Deus vai te mostrar coisas que para ninguém Ele mostrou, de que Deus vai falar com você coisas que ninguém ouviu. Você está comigo? Diga amém. E como que a gente chega lá? Através de uma visão para construir o futuro. Eu quero falar sobre duas coisas fundamentais para a gente viver os milagres que Deus tem para nós. O primeiro pilar que eu quero compartilhar com você é que para a gente carregar essa visão que constrói o futuro, a gente precisa discernir a visão. Fala comigo, eu preciso discernir a visão. Uma visão que não está clara, ela é tão ruim quanto visão nenhuma. Eu lembro uma vez, o Conrado comentou uma briga que ele teve com o Luiz Hermínio, o apóstolo Luiz Hermínio. Eles estavam na Flórida, indo de uma cidade para outra ministrar. E aí o Conrado falava sem parar, e ele falava. E aí o Conrado disse que em algum momento o Luiz Hermínio interrompeu ele e falou para ele: macho, sabe qual é o problema? Você é muito expansivo, mas você está falando sobre coisas que você ainda não discerniu. E o problema é que quando a gente tenta expandir o que a gente não discerniu, a gente acaba expandindo confusão. Ele falou: você está começando a discernir algumas coisas que Deus está te falando, mas elas ainda estão confusas. Então deixa eu te dar um conselho, macho. E eu queria que você meditasse sobre esse conselho, porque pode fazer sentido para a tua jornada de fé. Ele disse: você primeiro precisa discernir, depois você precisa estabelecer, e aí então você vai expandir. É assim com todo negócio, é assim com toda empresa, é assim com todo homem de Deus. Porque se eu começo a expandir antes de discernir, eu posso expandir confusão. Eu preciso discernir qual é a vontade de Deus para mim, qual é o projeto de Deus para mim, qual é a palavra de Deus para mim, qual é o desígnio de Deus para mim. Para que eu fui chamado? Qual é o dom que eu carrego? O que Deus me deu que Ele não deu para mais ninguém? Qual é a linguagem específica que eu tenho? Quais são os sonhos específicos que Deus me deu? Em que lugar eu me torno diferente dos demais? Em que lugar eu sou mais do mesmo? O que Deus me chamou para me tornar? Quando a gente começa a discernir isso, você precisa estabelecer algo, porque visionários não são aqueles que enxergaram algo novo, são aqueles que não pararam só na sua visão. Você precisa ter uma visão, mas você precisa também ter ação. Então depois que você discerne, você precisa estabelecer algo. É isso que separa pessoas que tiveram uma boa ideia de pessoas que mudaram a história. Boas ideias nascem todos os dias, mas o que muda a história é quando alguém sai do campo das ideias e começa a criar novas realidades. Você está comigo? Diga amém. Todo mover, toda revolução, ela começou com uma boa ideia, mas ela teve muita energia impressa para que ela fosse estabelecida como uma realidade. Todo avivamento, toda revolução, toda construção,
Ela começou com uma ideia, mas alguém precisou não só discernir, mas estabelecer. E depois que você estabelece, você precisa ir para o próximo passo, que é expandir. Deus não te chamou para viver algo comum, Deus te chamou para viver algo sobrenatural. Porque a partir do momento que eu entendo que tudo que eu vivo em Deus é uma expressão de quem Deus é e do que Deus pode, eu preciso parar de sonhar coisas na minha medida, eu preciso começar a sonhar coisas na medida de Deus, porque o que é difícil qualquer um faz, o que é impossível só Deus faz. E em vários momentos, eu já falei isso, eu quero relembrar, a gente está confundindo o Deus do impossível com o Deus das coisas difíceis. Não, Deus não é o Deus das coisas difíceis. As coisas difíceis, qualquer homem com uma boa estratégia faz. Deus é o Deus do impossível. Ele faz o que ninguém faz. Ele sabe o que ninguém sabe. Ele pode o que ninguém pode. Ele tem o que ninguém tem. Então, a primeira coisa para viver uma visão sobrenatural, preciso discernir a visão. Eu preciso estabelecer a visão. E eu preciso expandir a visão. A visão, irmão, é o que dá acesso aos recursos. A visão é o que dá acesso aos milagres. A visão é o que dá acesso a novas portas. A visão é o que te dá acesso a novas alianças. Sabe, a visão, ela é tão poderosa que ela já carrega dentro de si tudo que você precisa para que ela se torne uma realidade. A visão é como um pack, é um conjunto completo. Deus nunca vai te dar uma visão para algo que Ele não te der ferramentas para chegar lá. O problema é que muitas vezes a gente subjuga a visão como se fosse algo quase que virtual. A visão não é algo virtual, por mais que ela não seja palpável, ela é real. A visão é o que fez com que homens no passado se movessem debaixo de uma palavra de Deus e construíssem a história. Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé nada mais é do que uma galeria de homens que entenderam a visão, se moveram pela visão, confiaram na visão. Noé teve uma visão de uma arca, construiu a arca e sua família foi poupada. José teve uma visão de um sonho, permaneceu em meio a cativeiros e se tornou governador. Davi teve uma visão de um reino, foi ungido, esperou anos até que assumisse o trono. Jesus teve uma visão da redenção e da nova aliança através do seu sangue. A Bíblia diz que pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a vergonha e a dor. Então Jesus está no momento de dor, mas a Bíblia diz que Ele traz à memória dele a visão, e pela alegria que foi proposta, Ele suportou até o final. Irmão, olha para mim, a visão torna a jornada mais leve, a visão torna os desafios mais leves, porque quando a visão está clara, a gente olha para o desafio e olha para o final da linha de chegada, e a gente sabe que isso não é nada comparado àquilo que Deus me prometeu. Falei sobre algo semana passada e pode ser novo para alguém. Eu queria que você anotasse, se alguma chave fizer sentido para você, medita nisso. Isso pode mudar a tua história, isso pode mudar a tua casa, isso pode mudar a tua semana. Eu falei que a diferença entre o louco e o visionário é que o louco desistiu. Que todo visionário já foi considerado louco um dia. Steve Jobs foi considerado louco. Tem uma história, não sei se ela é real, mas reza a lenda que numa das reuniões com os engenheiros e com os designers da Apple, ele olhou o protótipo que chegou do iPhone e ele falou: tá grande demais. E aí os engenheiros começaram a discutir com ele: Steve, a gente já fez vários testes, a gente já saturou todas as possibilidades, não tem como ser menor. Ele falou: tem como ser menor. Aí os engenheiros, em algum momento da conversa, eu imagino que não foi no melhor momento, falaram para ele: Steve, desculpa, você não tem nenhuma formação técnica. Todo mundo aqui tem mestrado, pós-doutorado. A gente está dizendo, não tem como ser menor. E aí reza a lenda que o Steve Jobs mandou trazer um balde com água. Ele pegou o balde com água e ele jogou o iPhone dentro do balde. E começou a sair bolhas de água. Ele falou: se tem espaço para ar, dá para ser menor. E algumas semanas depois os engenheiros voltam com um sorriso amarelado, dizendo: a gente conseguiu fazer ficar um pouco menor. Se ele tivesse parado na primeira barreira, provavelmente algumas coisas que mudaram a tecnologia e a forma como a gente se move hoje não teriam saído do papel. Por quê? Porque a diferença entre um visionário e um louco é que o louco desistiu.
Você pega a história de vários homens que mudaram a história. O Walt Disney, o estúdio dele faliu, ele chegou a viver na sarjeta. E reza a lenda que o Mickey Mouse é inspirado no rato que ele viu durante uma sarjeta. Ele estava no meio do nada, falido, quebrado, sem esperança. E um ratinho gerou para ele uma ideia, que gerou para ele um universo, um reinado. O entretenimento nunca mais foi o mesmo depois que ele tirou uma ideia do papel. Por que eu estou falando isso? Porque talvez dentro de você, Deus possa ter depositado coisas que vão mudar algo ao teu redor. Mas essa visão primeiro precisa ser discernida, porque uma visão enquanto é bruta, é só uma visão. Uma visão quando não tem clareza, ela é só uma visão. Mas uma visão quando está clara, irmão, você vê alguém que entendeu o que Deus chamou para ser, tudo pode se levantar, mas ninguém consegue parar alguém que entendeu para que nasceu. É por isso que todo revolucionário é resiliente. Ele sabe que aquilo que ele está enfrentando não é nada comparado com o final da história. Alguém está recebendo isso? Diga amém. O Evangelho fala sobre resiliência, o Evangelho fala sobre coragem, o Evangelho fala sobre homens que receberam uma visão dos céus e se moveram debaixo dela. O Evangelho fala sobre ousadia. O Evangelho fala sobre antecipação, o Evangelho fala sobre liderança, o Evangelho fala sobre assumirmos um papel de protagonistas. O problema é que nos dias de hoje a gente vê mais empreendedores falando sobre princípios do Evangelho do que pastores falando sobre eles. E é por isso que muitas vezes a gente está tão encantado com esse empreendedorismo de palco e tantas vezes a gente está esvaziando o poder sobrenatural do Evangelho de mudar a história. Se você pegar a maior parte dos princípios que são ensinados na maior parte dos cursos, todos eles têm uma raiz que você vai encontrar na Bíblia. A Bíblia fala o tempo inteiro sobre princípios que moveram a história. Então, se você quer viver algo sobrenatural, se você quer viver o que ninguém viveu, se você quer que Deus te leve a lugares que você ainda não foi, você precisa, em primeiro lugar, declare isso comigo, diga: eu preciso discernir a visão. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!